E aí, meus amigos, tudo bem? Já faz 6 meses que o Lula é presidente do Brasil. E o que aconteceu no Brasil até então? Eu sei que eu não estou no Brasil, mas todo mundo, mesmo fora do Brasil, tem acompanhado as notícias e pode ver que o preço da carne no Brasil está mais barato. A carne no Brasil está mais barata e não tem como conversar, não tem desculpa. E simplesmente por causa da política adotada pelo governo com referência ao preço da carne, a carne no Brasil está mais barata. Por quê? Porque o Lula é presidente e não o Bolsonaro. Porque se o presidente fosse o Bolsonaro, a carne continuaria no preço que estava ou até mais cara. Então, porque o Lula é presidente, a carne está mais barata. Outra coisa que aconteceu é que os combustíveis, né, cara? Desde o tempo do Michel Temer lá, a Petrobras vinha com aquele plano de preço, aquela política de preço internacional, que o preço internacional do combustível no exterior era aplicado no Brasil. Era chamado de paridade de preço internacional, era política de preço adotada pela Petrobras. O Lula acabou com esse negócio. Desde o Michel Temer, o Lula agora acabou. O Bolsonaro falava que não podia mexer, que não dava, que não tinha como, porque vai quebrar o mercado, vai quebrar a Petrobras. O Lula mexeu e o combustível está mais barato. Por quê? Porque o Lula acabou com a paridade de preço internacional, que o Bolsonaro falava que não podia. Então, se o Bolsonaro fosse presidente, as gasolinas iam continuar no preço que estava antes do governo do Lula. Então, porque o Lula é presidente, a gasolina está mais barata e isso é fato. A gasolina só não está mais barata porque o Bolsonaro vendeu a distribuidora da BR, distribuidora de combustíveis BR, que era do governo, que pertencia ao povo brasileiro. O Bolsonaro vendeu. Porque o Bolsonaro vendeu, a gasolina não pode se tornar ainda mais barata. Por quê? Porque o Bolsonaro vendeu a distribuidora de combustíveis. Outra coisa que o Bolsonaro fez foi vender refinarias. O preço do combustível poderia ser ainda mais barato, o Lula poderia ainda mexer mais no preço e deixar a gasolina mais barata, mas não pode porque o Bolsonaro vendeu as refinarias que conseguiu vender. O que ele conseguiu passar para o capital privado, o que ele conseguiu passar para o cheque da Arábia em troca de joia, o que ele conseguiu entregar, que era do povo brasileiro, para o capital privado, ele entregou. E por isso que a gasolina não pode ficar ainda mais barata. Por quê? Porque o Bolsonaro vendeu o que pôde, vendeu o que não lhe pertencia, vendeu o que era do povo brasileiro. Agora, tem uma política que eu achei legal, ainda mais legal, né? E que todo mundo vai ter que concordar. Dá só uma olhada no Farmácia Popular. Claro, o Lula veio com mais médicos de novo, o Lula está vindo com um monte de projetos sociais que na época do Bolsonaro só vinha na época da eleição, ou quando vinha em forma de compra de voto. E agora não, essas políticas que o Lula está fazendo são políticas públicas que vão funcionar sempre assim, que é para o Estado funcionar dessa maneira. Dá uma olhada no Farmácia Popular, cara, dá só uma olhada, que legal essa política, essa obra do Lula nesses 6 meses aqui. Olha, já valeu, olha que legal essa política, velho. Farmácia Popular. Veja a lista de medicamentos gratuitos e com valor reduzido oferecidos pelo programa. Remédios que têm apenas desconto passarão a ser gratuitos para quem recebe Bolsa Família. Olha a lista de remédios, cara. Remédios gratuitos para toda a população. Para mim, para você e pro tiozinho da esquina, pro mendigo, pro doutor ou pro Bolsonaro. Para toda a população. Remédio gratuito para quem precisar. Ou pro Silvio Santos. Se o Silvio Santos precisar, se o Bolsonaro precisar, para todo mundo. Remédio para asma. Remédio para diabetes, remédio para hipertensão, remédio com coparticipação e agora também gratuitos para quem recebe o Bolsa Família. Anticoncepcionais, muito importante, cara, anticoncepcionais para essas meninas que tem filho aí cedo, cara. É gratuito, anticoncepcional agora é gratuito. Dislipidemia, ou para colesterol alto, quem tem colesterol alto não precisa pagar para remédio, cara. Doença por mal de Parkinson, para quem tem glaucoma, incontinência, ou fralda geriátrica também, fralda para os velhinhos que não conseguem segurar o xixi, cara. Importante isso aí, que pelo menos, né, pelo menos. Remédio para osteoporose, remédio para rinite, remédio para diabetes tipo 2, mais doença cardiovascular para pessoas abaixo de 65 anos também. Quem tem diabetes tipo 2 ou doença cardiovascular que precisa de remédio, que não tenha 65 anos também, pode. Quem tem 65 anos pode pegar remédio de graça do governo, mas agora para quem tem menos de 65 anos também tem remédio de graça do governo.
Então, cara, o que é esse farmácia popular? Esse farmácia popular nada mais é do que o governo fazendo a parte do governo, fazendo o que o governo existe para fazer. O governo existe para garantir uma vida decente para as pessoas vulneráveis da sociedade. E quem é a pessoa vulnerável? A pessoa vulnerável pode ser eu, pode ser você, pode ser o Silvio Santos, pode ser o Bolsonaro, agora que está desempregado, né? Pode ser qualquer pessoa que precise de remédio agora para esse tipo de problema, para Parkinson, para diabetes, anticoncepcional, para as meninas novas aí não ficar tendo filho sem ser planejado. É de graça. Porque pelo menos o governo está fornecendo isso para a população. O mínimo, pelo menos esses remédios. Quem precisar e quem é que vai se beneficiar? Ah, mas eu não pego o Bolsa Família. Se você não pega, graças a Deus, carrega a mão pro céu e agradeça que você não precisa. Agradeça que você tem dinheiro para comprar teu remédio. Mas se um dia você não puder comprar o teu remédio, você também, seu abençoado, você também, abençoado, zóio gordo, você também vai poder pegar o remédio, seu zóio gordo, seu invejoso. Você também vai, se precisar e não tiver dinheiro para comprar o remédio, você também, olho gordo também pode pegar o remédio. Se precisar, tá? Também os olho gordo. Mas agora eu quero lhe mostrar o tipo de publicidade que está sendo feita a respeito do governo do Lula e que tem muita gente aceitando e assimilando essas informações como se fossem verdades. Antes de continuar, você veja bem, observe o seguinte, todos os canais de televisão têm um jornal, né? Tem Jornal da Manhã, Jornal da Tarde, Jornal do Almoço, Jornal da Janta, Jornal da Noite e Jornal da Meia-Noite, sempre tem jornal. Todos os canais, o principal programa de qualquer canal de televisão é jornal. Por quê? Porque jornal é fábrica de verdade. O que passou no jornal a população acredita. Então os jornais são os meios de comunicações que formam a opinião do povo. O jornal forma a opinião da população. E não só na televisão, como agora tem muito jornal, muita matéria de jornal de canal aberto das televisões que você recebe no seu telefone, mesmo que você não siga a página do canal. Mesmo que nem, por exemplo, eu vivo recebendo o jornal da Jovem Pan no meu telefone. Eu não sigo a Jovem Pan, mas cada pouco no meu telefone aparece. Por quê? Porque eu gosto de política. E como a Jovem Pan é um jornal que trabalha principalmente em cima da política, eu sempre recebo. Não é que vídeo que foi compartilhado por amigo, não. É vídeo que foi patrocinado pela Jovem Pan para que as pessoas recebam essas matérias em seus telefones. Então tem uma matéria aqui que eu vou colocar que eu recebi do Jovem Pan nessa semana, só para você ter uma ideia do jeito que está sendo feita a propaganda do governo do Lula, que deu remédio de graça para a população, agora que está garantindo o direito das pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio a terem acesso à medicina, que está dando acesso à população à gasolina mais barata. Só não vai melhorar ainda mais o preço da gasolina, porque o Bolsonaro vendeu a distribuidora de combustíveis, porque o Bolsonaro vendeu as refinarias, né? Mas o governo está fazendo o que pode. Outra, o governo também não vai poder mexer na energia elétrica, por quê? Porque o Bolsonaro vendeu a Eletrobras. Então, se o Bolsonaro não tivesse vendido a Eletrobras, o preço da energia poderia ser mais barato, porque se a Eletrobras fosse estatal, o Lula poderia mexer também no preço da energia elétrica, mas não vai poder mexer, por quê? Porque o Bolsonaro já vendeu a Eletrobras. Então, o Bolsonaro vendeu a Eletrobras, o Lula não pode mexer no preço da energia, e o preço da energia é esse que está, e desde o que está é para mais caro. E não vai ter como baixar, e não tem motivo, razão, circunstância que vai fazer essa energia baixar o valor. Eu sei que eu já estou misturando os assuntos, mas é só para você entender bem, cara. O Bolsonaro vendeu a Eletrobras, o Bolsonaro vendeu a distribuidora de combustíveis, o Bolsonaro vendeu as refinarias da Petrobras. O Bolsonaro acabou com o Brasil. Se ele tivesse mais um mandato, cara, o Brasil aí sim ia ficar muito pior que a Venezuela. Mas vamos continuar o vídeo. O que acontece? Dá só uma olhada no tipo de matéria que estão fazendo nos canais de televisão agora. Os evangélicos ficaram contrariados com o presidente Lula. O presidente negou o convite para a Marcha para Jesus e vai passar o feriado numa praia privativa na Bahia. Vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos umas imagens aqui. Olha, essa aqui é a Marcha para Jesus, uma imagem da Marcha para Jesus lá no ano passado. É um ambiente que provavelmente será repetido agora, amanhã, quinta-feira. No ano passado foram 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de pessoas. E o presidente Lula escolheu ficar aqui, ó, na praia de Inema, na base naval de Aratu, na Bahia. O presidente está evitando a multidão onde tem pessoas e, obviamente, poderia ser, inclusive, ser vaiado, mas, enfim, é função do homem público estar próximo do povo para estar exatamente nessa praia. Aqui a gente tem uma foto aqui, essa é uma imagem de satélite da base naval de Aratu, em Salvador, ali na Bahia. E aqui mais uma imagem da Marcha de Jesus para Jesus em São Paulo. O presidente da República, o presidente Lula, está evitando justamente estar próximo das pessoas para passar o feriado justamente aqui. Não precisava ser exatamente o feriado inteiro. A marcha é só na quinta-feira.
amanhã. Mas essa é a realidade do presidente que o presidente Lula quer evitar. Essa é a realidade que ele tem. Uma praia privativa, ou seja, com toda a segurança militar, porque é uma base naval, é uma base da Marinha do país, da Marinha do Brasil. Chama atenção, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou presença já na Marcha para Jesus também, é isso, né, Nilson, que a gente tem de informação, que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve participar. O presidente Lula não vai. Interessante como essas coisas mudam, dependendo se você está em campanha ou se você está já eleito, né? Mas, enfim, no caso do presidente Lula, ele não vai. Vai para uma praia privativa lá na Bahia. Você viu o veneno desse gordinho, cara? Esse gordinho tem a carinha de tartaruga, né? Só a carinha de tartaruga, mas tem um veneno pior que serpente esse cara, velho. Você imagine, isso é coisa para você falar, cara, colocando os evangélicos contra o Lula. E todas as coisas, cara. E falando ainda que não, o Bolsonaro vai, mas o Bolsonaro não foi para a Marcha para Jesus. O Bolsonaro não foi nessa Marcha para Jesus, aí foi só o governador Tarcísio, já aconteceu, mas eu só quero mostrar o veneno. O veneno, já acabou a campanha. O Lula já é o presidente, o Lula tá fazendo um monte de coisa. Já fez um monte de coisa. Tem outros vídeos de uns caras chamando o Lula de vagabundo. Cara, vagabundo era o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse presidente, as coisas já tá tudo caro ainda. E teria sido feito umas 5, 6 passeatas de motociata ali, de motoca. Só isso que o Bolsonaro teria feito. Umas passeatas com motocicleta e os preços iam continuar do jeito que tava. E teria vendido mais uma refinaria. É isso que aconteceria com o Brasil se o Bolsonaro fosse o presidente. Então o que acontece? O Jovem Pan, não sei porquê, cara, tá fazendo campanha pro Bolsonaro agora. Ainda fazendo campanha pro Bolsonaro agora. Só que tem um negócio, cara. Não, mas antes de falar do negócio, dá uma olhada numa outra matéria também. Dá uma olhada num outro vídeo que eu também recebi no WhatsApp aqui. Também passou aqui no meu telefone. Olha que essa merda aqui. Deputados do MDB, União Brasil e PSD, que são partidos que fazem parte da base aliada do governo, assinaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o magnífico, que foi protocolado na Câmara dos Deputados em razão da indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os partidos somam 8 ministérios na esplanada do governo. Agora observe o seguinte, meu amigo. O repórter fuleiro, do Jornal da Jovem Pan, do Jornal Pelego, está fazendo o trabalho da mídia de tentar convencer a população de que é necessário o impeachment do Lula. Por quê? Porque, inclusive, deputados da base aliada do governo já assinaram um pedido de impeachment. Então, está querendo fazer que nem foi feito em 2016. O jornal começa que nem água mole em pedra dura, começa a fazer fervinho, mostrar para convencer você de que é necessário o impeachment do Lula. Agora tem um negócio que está correndo por baixo dos panos lá no governo, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Observe o seguinte, está tudo na mesma hora, está acontecendo tudo junto. CPI do MST. Tem lá um monte de bafafá, um monte de deputado de esquerda e de direita, tudo falando nisso aí, todo mundo empenhado e focado nisso daí. Tem a CPI do golpe de Estado do dia 8 de janeiro também, correndo, todo mundo focado, prestando atenção nisso daí. Tem um monte de outras coisas aí para distrair a população, para a população não ver aquilo que realmente é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Muito mais importante do que o marco temporal das terras indígenas, muito mais importante do que qualquer coisa. É a reforma tributária, a reforma da maneira com que o governo vai arrecadar os impostos da população. É isso que está acontecendo no meio de todo esse turbilhão, agora no meio de impeachment de Lula também, no meio de um monte de informação, agora tem um negócio correndo por baixo dos panos, e eu quero te mostrar a palhaçada que estão fazendo. Dá só uma olhada nessa reportagem. O Congresso prepara o relatório final da proposta de reforma tributária. Os setores que mais empregam na economia temem um aumento na carga de impostos. Um dos principais pontos da proposta em debate é a criação de 2 impostos sobre valor agregado, o IVA. Eles substituiriam os 5 tributos que existem hoje e seriam divididos entre o IVA federal, que reuniria IPI, PIS e COFINS, e um segundo IVA com gestão compartilhada entre estados e municípios, que reuniria o ICMS e o ISS. Então, gente, o que está acontecendo agora é que o nosso governo está fazendo uma reforma tributária fake. Está fazendo uma reforma fake, está tirando o nome de 6 e colocando o nome de meia dúzia. Está pegando os impostos, mudando o nome dos impostos, juntando os impostos num imposto só e mudando o nome. Estão ainda discutindo as alíquotas, mas
Não importa as alíquotas que eles escolham, os impostos ainda vão estar embutidos dentro do preço das coisas que a gente compra no mercado. Isso faz com que os preços das coisas para a nossa população fiquem caros. Isso faz também com que a nossa indústria não se desenvolva. Porque se os impostos forem cobrados nos produtos que são fabricados no Brasil, os produtos fabricados no Brasil não terão preço jamais para competir com os produtos fabricados fora do Brasil, que são produzidos com uma carga tributária menor. Então, os produtos que vêm da China, que vêm para o Brasil sem ser cobrado imposto na China, vão chegar sempre mais barato do que um produto fabricado no nosso país. Então, é importante que essa reforma tributária seja descartada. Esse jeito, essa reforma que estão fazendo, de trocar o nome dos impostos de 6 e colocar o nome de meia dúzia, não adianta. Os impostos têm que ser cobrados na renda das pessoas, conforme é nos países desenvolvidos. Eu não estou falando negócio, conjecturando negócio da minha cabeça, é uma ideia que eu tive. Não, é a maneira que funciona na Europa. Os impostos são cobrados na renda das pessoas, porque se o imposto estiver na renda das pessoas, de cara, o preço das coisas no Brasil vão ficar pela metade do preço. De cara, a metade do valor. Tudo que custa 10 vai custar 5. Por quê? Porque não tem que ter imposto sobre o produto, nem sobre serviço, tem que ter imposto sobre a renda. Essa é uma coisa muito importante que os deputados deveriam estar falando nisso. Os deputados deveriam estar brigando por isso. Tanto os deputados a favor do governo, quanto os deputados que são contra o governo. Por quê? Porque os deputados são lá para representar a população. Peraí. Ou os deputados não estão lá para representar a população. O deputado que você votou não está lá para representar você. Você consegue entender, cara? Que se você tirar o imposto dos produtos, os produtos vão ficar mais baratos. E se você colocar os impostos na renda das pessoas, vai ser mais fácil para o governo poder administrar e cobrar alíquotas mais justas, cobrar menos imposto das pessoas mais pobres e cobrar mais imposto das pessoas mais ricas. Mas por que vai cobrar imposto das pessoas ricas? Porque as pessoas só são ricas porque elas vivem em sociedade. Elas só se tornam ricas porque elas conseguem, de uma maneira mais eficiente, conseguir arrecadar mais da comunidade e puxar para si. É por isso que existe rico, porque a gente vive em sociedade, porque a gente vive em comunidade. E se a gente tiver os impostos na renda das pessoas, é possível fazer uma tributação mais justa, porque não é justo cobrar mais imposto do mais pobre e cobrar menos imposto do mais rico. Ai, as butuquinhas tá pegando aqui, cara. Seguinte, deixa eu encerrar esse vídeo que as butucas tá me pegando aqui. Seguinte, ó, tá tendo a reforma tributária agora. Estou vindo com um monte de conversa, CPI do MST, CPI do dia 8 de janeiro, um monte de conversa fiada, impeachment do Lula agora, um monte de notícia, de coisa daquilo. Por quê? Porque vão fazer a reforma tributária agora e para os próximos 30 anos não vão mais mexer na tributação do país. Por quê? Porque fizeram a reforma tributária agora. E essa reforma que estão apresentando no Congresso é trocar o nome dos impostos de 6 e colocar o nome dos impostos de meia dúzia. Vai continuar os mesmos tipos de imposto sendo cobrado imposto no produto. Então, para a gente simplificar, e que nem eu falei já falei nesse vídeo, não é uma ideia que eu tive. Essa é a maneira que funciona na Europa. O Brasil pode simplesmente copiar a maneira que funciona na Europa. Tá? Fica a ideia para ti, eu peço a sua ajuda, se você puder, só para saber que você assistiu o vídeo até aqui, cara, só para saber se meus vídeos estão tendo alcance, ou se eu estou falando sozinho. Se estiver falando sozinho também não adianta falar, né? Mas se você está vendo, cara, se você está entendendo alguma coisa, se você está talvez aprendendo alguma coisa da maneira que está funcionando, se você entendeu de que essa reforma tributária é muito mais importante do que qualquer outro assunto que está passando na televisão, é muito importante a reforma tributária, cara. Tem que tirar os impostos dos produtos para fazer com que os produtos de cara fiquem 50% mais barato, que custa 10, vai passar a custar 5. E tem que cobrar os impostos na renda das pessoas. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, cara, eu peço para você escrever aqui embaixo, aqui, imposto sobre a renda. Porque essa reforma tributária que estão fazendo aí, não adianta trocar o nome do imposto de 6, colocar o nome do imposto de meia dúzia, não vai adiantar nada. Então, imposto sobre a renda. Se você puder escrever aqui embaixo, imposto sobre a renda, eu te agradeço de coração e fico por aqui. Muito obrigado pela atenção, pelos esses quase 20 minutos de vídeo, né, cara? Mas é uns vídeos compridos, mas eu espero ter ajudado e contribuído com o meu país da maneira que eu posso. Que no momento é fazendo esses vídeos assim e não é jogando ideia. É mostrando como funciona. No exterior, o imposto não é sobre os produtos, o imposto é sobre a renda. E essa reforma tributária fake que estão fazendo no Brasil vai continuar cobrando imposto sobre a tributação sobre os produtos. Então, imposto sobre a renda, tá? Muito obrigado de coração. E agora, fui!